tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar de um assunto interessante que é o dissonância cognitiva. Muitas pessoas falam disso e eu aqui do Ponto Ano resolvi fazer uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa no Gemini do Google e pedi que fosse pelo menos umas 3.000 palavras e que fosse de artigo científico. Circunscrevi o máximo que eu pude para que o site, o GPT, o Bolt, né? Que não é o GPT, é o Bolt do Google Gemini, fizesse uma pesquisa restrita, não a quaisquer resumos que existam na internet, mas principalmente a estudos. E ele fez estudos aqui em cima de Leon Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance, o Elliot Aronson, The Social Animal, e Daryl Bem, Self-Perception Theory. Olha bem, o Leon Festinger é muito citado sobre teoria de dissonância cognitiva. O Elliot Aronson, nós fizemos aqui uma resenha, lemos uma resenha muito bem feita do livro O Animal Social, então é uma grande referência. Esse Daryl Bem, ele é também citado num dos textos que eu vou falar aqui, que é um texto do G1, e vale a pena a gente ler. Esse texto introdutório aqui do Gemini, ele ficou um pouco mais superficial, ele tocou nos assuntos principais, retirando naturalmente dos artigos científicos, mas ele não se aprofundou. Inclusive sugeriu no final do texto que se eu quisesse me aprofundar, que eu poderia ir a alguns tópicos específicos aqui, que se eu o fizesse, eu o faria nos próprios artigos, não faria através dele, porque ele mais uma vez vai me trazer um resumo. Mas é um bom resumo esse que está aqui. O outro é da G1, conforme eu falei, e aqui e do G1 foi retirado do BBC. A BBC News, por sua vez, tirou de um outro lugar, que é, desculpa que eu estou andando com o texto aqui, que é do Brian Strain, da série Sideways da BBC. Então, olha bem, a BBC News tirou da BBC Sideways, da série, e o episódio é o Brian Strain, e ele é falado, e aqui, essa resenha aqui, é apenas uma resenha do conteúdo lá do podcast, naturalmente algo menor, e o G1 só traduziu. Então não tem aqui não tem quem foram os autores da escrita, né, da matéria em si mesma. Eu, como não tenho acesso aqui ao que é a série da BBC, o artigo adaptado do episódio Bernstein da série Sideways, eu não sei quem escreveu, mas no site do G1 tem aqui um clique aqui, aí você poderia chegar até essa informação. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você dar o like aqui no nosso podcast vídeo, deixar um comentário, nem que seja bom dia, boa tarde, boa noite, se você não assistiu o vídeo até o final. Todos os vídeos têm algum tema polêmico que vale algum comentário. Eu gostaria que vocês comentassem para ver se eu aprendo algo com vocês ou se a gente troca figurinha. Eu gostaria que ninguém xingasse, ninguém falasse mal da teoria, até porque eu fiz uma pesquisa, isso aqui não é de própria lavra, eu não sou do ambiente acadêmico da psicologia, nem da psicologia social, nem da sociologia, eu sou, a minha área é exatas, mas eu tenho esse canal, eu sou um pesquisador, gosto de falar sobre várias coisas, li alguma coisa sobre fake news, inclusive na política, que vai ser um desses programas para frente, aí eu vou falar sobre isso, mas achei a dissonância cognitiva algo razoável de se trabalhar. Então, vamos começar o podcast. Por favor, comenta, compartilha, dá seu like,
que você me ajuda muito. E assina o canal se você for novo por aqui. Muito bem. Dissonância cognitiva, o Gemini deu o seguinte título: Um abismo entre o que pensamos e o que fazemos. Como isso aqui é do Gemini, que é uma inteligência artificial, isso aqui é um compilado de textos, ainda que com origem em artigos científicos, ele é muito rasante, ele é muito superficial. Eu vou comentar até onde a minha capacidade foi, e você deixa o comentário que você achar interessante. Introdução. A dissonância cognitiva é um conceito seminal da psicologia social, descreve o desconforto psicológico que surge quando nossas crenças, atitudes e comportamentos entram em conflito. Esse estado de tensão mental motiva-nos buscar coerência, frequentemente alterando nossa crenças ou comportamentos para reduzir essa dissonância. Qual que é a origem do conceito? Vamos lá. O termo foi cunhado pelo psicólogo social Leo Festinger na década de 1950. Festinger argumentou que a dissonância cognitiva é um estado motivacional que impulsiona as pessoas a mudar suas atitudes ou comportamentos para restaurar a consonância cognitiva. Essa explicação não ajudou muito, né? Mas vamos ver mecanismos, e no outro texto nós temos vários exemplos, vai dar para entender melhor a dissonância cognitiva. Mecanismo de dissonância cognitiva. Negação. Você ignora ou minimiza informações que contradigam nossas crenças. Então alguém chega com uma prova quase irrefutável ou até irrefutável de algo que contraria a sua crença pessoal e você, vendo a realidade, tendo a perfeita percepção, ou seja, você está no seu natural, cognitivamente naturalizado, ou seja, normal, você está bem de acordo com a sua personalidade, mas como conflitua com alguma coisa que você não quer discutir, você bloqueia. Essa dissonância seria a extrema. Por que dissonância? Porque a consonância seria você entendendo, vendo os argumentos e os fatos, você passar a concordar com aquilo e julgar os seus conceitos, o seu aprendizado. Inclusive, no aprendizado, quando você aprende errado e alguém te dá uma outra explicação e você passa a entender certo, você vai mudando o seu eixo de estudo e o seu eixo de entendimento para você prosseguir. Se você se recusar a isso e ficar preso a uma coisa lá atrás, você não evolui, você estagna ali, né? Uma vez, tem muitos anos isso, eu estava dando aula com uma pessoa, uma menina nova, de ensino médio, no final do ensino fundamental, mas a idade dela era além da do ensino fundamental, oitavo, nono ano. E ela não aceitava que eu usasse letras e colocasse a soma, por exemplo, de x mais y mais a mais b. Ela falava, aquilo ali não tem sentido, você não pode somar aquilo ali, eu não posso permanecer em sala porque você está fazendo aquilo que todos fazem, que é uma coisa errada. Mas ela tinha problemas. Ela não tinha uma dissonância cognitiva. Ela tinha dificuldade de fazer outras cognições. A mãe dela pediu muita paciência comigo, ela teve que sair da sala, os colegas se irritaram com ela. Eu tive que dar uma aula, em particular para ela em outro local, na presença da mãe. E, inclusive, ela aceitou fazer as equações irritada, reclamando, porque ela precisava de passar de ano. O mais interessante é que ela entendia o método, mas ela não gostava e não concordava, aquilo não poderia existir. Eu tive muita dificuldade. Seria, se ela tivesse uma capacidade de cognição normal, que parece que ela não tinha, ela era inteligente para umas coisas, mas para outras ela não tinha uma inteligência muito aguçada, eu poderia dizer que seria uma dissonância cognitiva máxima, um extremo. Mas é quase isso, quando você vê a realidade, mas a sua crença impede você admitir que aquela realidade é factual. Então, essa é a negação. Racionalização. Quando você justificar comportamentos inconsistentes com as suas crenças. Trivialização. É diminuir a importância de informações que causam dissonância. Ou seja, se alguém vira e fala, por exemplo, de um candidato, né, a uma vaga em determinado local, que você quer que ele atue ali, e alguém te dá uma prova quase irrefutável de que ele não faz jus ao cargo por algum motivo,
e você passa por cima disso, porque a sua crença, a sua vontade, o seu gosto pessoal é que ele siga por ali, isso é uma racionalização. Aí você, por que uma racionalização? Porque você justifica que ele tem outras qualidades, e acaba contratando uma pessoa que é inadequada para o local. Então isso aí seria a trivialização, ou seja, você passa por cima de fatos. Mudança de atitude, quando você altera a sua crença para se alinhar com o comportamento dos demais. Então você não crê, vamos supor, você é ateu, mas você está num grupo de bairro que todo mundo vai na igreja, vai numa determinada igreja, você não acredita em Deus, você não acredita em religião nenhuma, mas para você pertencer ao grupo, para você se sentir pertencente, para se sentir protegido, você muda a sua atitude em desacordo com a sua crença particular. Alterar nossa crença para alinhar com o comportamento dos demais é uma dissonância cognitiva, e ela é feita em cima de muito sofrimento, porque é muito difícil a gente largar as nossas convicções, estejam elas certas ou erradas. A gente costuma achar que a dissonância cognitiva só aparece quando o nosso acreditar é em algo errado e aparece a realidade na frente. Não, o contrário também vale. Quando você tem uma crença, por exemplo, se você é ateu, não estou dizendo que seja o certo, mas é uma forma natural de pensar. Assim como crer em Deus também é uma forma natural de pensar, não é uma coisa errada. Agora, se você acreditar que tem um alienígena que dorme na sua casa toda noite, né? E alguém te mostrar, provar de alguma forma que não tem, e você continuar acreditando que aquilo ali é verdade, aí você está errado, né? Isso cria uma dissonância cognitiva terrível em você, porque a sua crença firme, consciente, a toda prova é de que existe aquele alienígena ali. Então, quer dizer, existe aquela forma de você estar errado, mas como todo mundo está falando que não tem nenhum alienígena ali, você segue acreditando que existe, mas você finge que para os outros que você mudou de ideia, então você se adequa. Quer dizer, tanto existe aquele que está certo, mas se alinha com aquilo que parece errado, como aquele que está errado e se alinha com aquilo que parece para ele que é certo na sociedade. Bom, existem outros exemplos de dissonância cognitiva no dia a dia. Eu não sei se eu estou explicando assim, porque na realidade eu não estou ensinando nada para ninguém, tá, gente? Eu estou falando de acordo com aquilo que eu estou entendendo, mais ou menos daquilo que eu li, já li algumas coisas sobre isso, mas eu posso estar não me fazendo entender, ou você pode estar discordando do meu ponto de vista, ou eu posso até estar equivocado. Acho que não, porque a explicação aqui não é muito sofisticada, né? Não precisa de grandes elaborados, mas eu posso estar errado. Vamos lá. Exemplo de dissonância cognitiva no dia a dia. Fumante. Sabendo dos malefícios do cigarro, muitos fumantes justificam seu hábito alegando que todo mundo morre de alguma coisa. Ou então, quando a pessoa fala assim para um camarada que está alcoólico, né? Fala, você está morrendo devagar, porque você está matando seu corpo, todo dia você arrebenta seu fígado, você está com uma pré-cirrose, alguma coisa assim e tal. Ele fala assim, vira para você não tem pressa de morrer. Quer dizer, ele usa de sarcasmo e ele sabe que aquilo faz mal, ele sabe que está se matando, às vezes até em estado avançado, às vezes até perceptivelmente, mas ele não vai largar aquilo. Dietas. Pessoas que fazem dietas, mas comem um pedaço de bolo, podem se sentir culpadas de justificar o ato dizendo que foi só um pedacinho. Isso é uma dissonância cognitiva. Eu não sei se é exatamente uma dissonância cognitiva, não, porque você também está esperando muita perfeição das pessoas, né? Realmente não foi um pedacinho, a questão não é de ser um pedacinho, a questão é de que você saiu da dieta. Mas você sempre não precisa sair da dieta, não pode sair da dieta, você vai morrer se você sair da dieta. Eu não sei se chega ao limite da dissonância cognitiva, mas de uma certa forma é. Porque se você justifica sabendo que está errado, você está passando por cima de um pressuposto de uma atitude que você balizou para você. Então, olha bem, a dissonância está em você justificar que foi só um pedacinho, passando por cima da crença de que você saiu da dieta. Não que você não possa, mas é porque você não admitiu para si que fez isso. Relações. Manter um relacionamento com alguém que nos magoou, mas justificar a permanência por amor ou medo de solidão. Isso aí é a pior dissonância cognitiva que existe. Porque você está convivendo com uma pessoa, às vezes é uma situação até de dependência. Você está convivendo com uma pessoa que está te magoando, está atrapalhando sua vida, ou às vezes tem até um problema, ou é narcisista, alguma coisa assim, e você está mantendo esse relacionamento
Porque você justifica para si que você gosta daquela pessoa, ou que aquela pessoa sem você não vai vencer na vida, não vai chegar do outro lado, ou que você tem medo de ficar só. Isso é uma dissonância desgramada. Dissonância cognitiva e tomada de decisão. A dissonância cognitiva desempenha um papel crucial na tomada de decisões. Após tomar uma decisão, nós tendemos a enfatizar os aspectos positivos da opção escolhida e a minimizar os aspectos negativos, aumentando nossa confiança na decisão. O que muitas vezes é uma cegueira, né? Que você toma uma decisão e pronto, fecha o balaio e joga a chave fora. Você não vai rever aquela posição. E muitas vezes aparecem N eventos que mostram que você tomou a decisão errada. O que significa isso? Que você está em dissonância com aquilo que você percebe de correto, mas você faz vista grossa, passa por cima e é teimoso. Então, uma decisão, é um papel crucial. Você pode tomar decisões muito erradas se você partir de uma ideia pronta, não fizer avaliação com tudo que alguém te apresentar a favor e contra. Agora, dissonância cognitiva e marketing. A compreensão da dissonância cognitiva é fundamental para o marketing. Por quê? As empresas utilizam essa teoria para criar campanhas que induzem os consumidores a justificar suas escolhas, aumentando assim a fidelidade da marca. Bom, você fica assim meio que anulado na sua capacidade de argumentar se você simplesmente cair na teoria da marca, né? Se você acha, por exemplo, que uma determinada marca ela tem a mesma qualidade que as outras, mas o marketing consegue te induzir a pensar que aquela marca te dá uma distinção e que pessoas de sucesso ou pessoas da sua categoria, seja lá a categoria que você se atribui, usariam aquela marca. Então você fica plenamente justificado diante do marketing de que você usa aquilo, porque aquilo ali se justifica através daquilo que você tem que apresentar para a sociedade. Isso é uma dissonância cognitiva, porque isso pode não ser verdade e você partiu de uma crença. Ou melhor, você confiou e passou a ter a crença daquilo. Dissonância cognitiva e mudança de comportamento. Dissonância cognitiva pode ser utilizada para promover mudança de comportamento. Ao criar um estado de dissonância, é possível motivar as pessoas a adotarem novas atitudes e comportamentos, que às vezes não condigam com o que ela quer. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Por exemplo, se ela tiver hábitos destrutivos e você conseguir um grupo de pessoas conseguir mudança de comportamento naquela pessoa, em dissonância com aquilo que ela sente, pensa e tem vontade de fazer, para ela é melhor, porque ela vai ter um ambiente social bom, mas ela vai continuar em dissonância. Agora, o pior é se ela tiver uma forma boa de ser, mas foi induzida à prática do erro para poder estar dentro de um grupo e prosseguir. O que acontece aí? Aí a dissonância, além de tudo, vem com a culpa, né? Bom, limitações da teoria da dissonância cognitiva. Apesar de ser uma teoria influente, a dissonância cognitiva não explica todos os casos de mudança de atitude e comportamento. Fatores como autoestima, necessidade de aprovação social e complexidade da situação também desempenham um papel importante, certo? Não é preciso estar sob dissonância para concluir algumas coisas que nós dissemos aqui. A dissonância cognitiva é um fenômeno psicológico poderoso que influencia nossas atitudes e comportamentos também, decisões, atitudes e comportamentos. Compreender esse conceito nos permite ter uma visão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Ao reconhecer os momentos em que experimentamos dissonância, podemos tomar decisões mais conscientes e promover mudanças positivas em nossas vidas. O Gemini aqui sugere que a gente leia o Theory of Cognitive Dissonance, do Leon Festinger, do Elliot Aronson, The Social Animal, que é o animal social, do Darrell Bain, Self-Perception Theory. Muito bem, esse negócio de ficar falando em inglês aqui, fica enrolando na língua, né? Mas você entendeu, se Deus quiser você entendeu. Agora nós vamos passar para G1, onde você tem aqui um outro título. Conforme eu disse, é da BBC e tal, né? Dissonância cognitiva. Por que às vezes agimos de maneira contrária ao que nós pensamos? Vamos lá.
Em 1954, o mundo enfrentava uma crise existencial. Eu nasci 2 anos depois, então em 1954 eu não tinha capacidade de percepção de alguma coisa, né? Pelo menos era isso que afirmava Dorothy Martin, líder carismático, aliás, ela era a líder carismática do culto de Seekers de Chicago, nos Estados Unidos. Ela havia recebido mensagens telepáticas dos guardiões alienígenas do planeta Clarion e profetizou um apocalipse que destruiria o planeta em uma data específica, no dia 25 de dezembro daquele ano. O grupo, porém, seria salvo desse desastre pelos alienígenas, que os levariam embora em uma nave espacial pouco antes desse ataque. Bom, alguns de seus seguidores mais leais venderam suas casas, deixaram suas famílias, devido à sua total fé na líder Dorothy e na sua profecia do fim do mundo. O que nem ela nem ele sabiam é que haviam espiões entre eles. Os infiltrados eram o renomado psicólogo social Leo Festinger, que nós já falamos no outro texto, e seus colaboradores Henry Ricken e Stanley, acho que é Schachter que fala. Festinger foi o criador da teoria da dissonância cognitiva, uma das facetas mais intrigantes da mente humana. Embora o nome possa parecer um pouco abstrato, é uma tendência que aflige a todos, muitas vezes sem nos darmos conta. Aflige a todos em maior ou menor grau. Agora tem gente que parece que padece, aliás, tem grupos que padecem disso. Se nós estamos falando, no caso aí, ela citou um grupo que padeceu da dissonância cognitiva, porque acreditou numa história fantástica. Agora vamos ver o desenrolar disso. Nós estamos falando aqui da tensão mental que sentimos quando temos simultaneamente ideias que se contradizem. A pessoa vê o líder falando, que com certeza não vai acreditar, quase que com certeza vai ter certeza de que aquilo não vai acontecer, mas ele se deixa levar e passa a ter a crença factual de que aquilo vai ocorrer e vende tudo, se afasta da família. Quer dizer, é realmente uma coisa, se você tem uma mente naturalizada, né? Não tem nenhuma doença, nenhum distúrbio, e você ouve aquilo ali, se deixa levar, é uma coisa que confronta com a sua racionalidade, você está sob o aspecto de dissonância por crença. Bom, então, estamos falando da tensão mental que sentimos quando simultaneamente ideias se contradizem ou quando nos comportamos de formas que não são consistentes com as nossas crenças ou quando as evidências desafiam uma crença significativa. Bom, essa falta de harmonia pode ser profundamente desconfortável. Ok. É um estado de impulso negativo como fome ou sede extrema, só que ocorre apenas na sua cabeça, né? Diz a BBC o professor Elliot Aronson, psicólogo social americano, referência nesse campo. Bom, o que Festinger, o outro doutor, previu foi que uma vez que a profecia falhasse e o mundo não chegasse ao fim, isso seria extremamente dissonante para os fiéis. Então eles encontrariam uma razão que os faria sentir-se bem consigo mesmos, explica Aronson. Como é que eles vão encontrar essa razão? Eu preciso de uma outra desculpa. Esse é o ponto sutil, mas é absolutamente crucial de acontecer. Alguém poderia imaginar que no dia 25 de dezembro, diante das evidências, o grupo aceitaria a realidade, né? Mas isso significaria subestimar o poder da dissonância cognitiva. Vejam bem, pensem em como seria mortificante voltar para a sua família, admitir seu erro e reconhecer ter sido vítima de um engano. É mais fácil encontrar uma maneira de racionalizar o que aconteceu para poder ter a sensação de que não foi um engano, é que a coisa foi consertada. Como? Olha, de repente Martin ouviu uma mensagem do espaço sideral, a tal de Dorothy Martin, que foi informada que, graças às orações do culto, aquele grupo de pessoas, o grupo de alienígenas queria destruir o planeta e decidiu não fazê-lo, diz Aronson, exclusivamente porque havia aquele grupo que tinha certeza do apocalipse, rezou para que ela não acontecesse e foi atendido. Então eles se sentiram o máximo, né?
o mundo ia ser destruído. Eles foram que impediram. Quer dizer, essa é uma saída genial, né? Muito bem. Nos dias que se seguiram ao apocalipse anunciado, que nunca existiu, os membros do grupo saíram em campanha de recrutamento. O fracasso da previsão, em vez de destruir sua fé na líder, né, aumentou, fortaleceu. A atitude foi: veja que grande grupo nós somos. Nós salvamos o mundo da destruição, diz Aronson. O Festinger, o Ricken e o Shatter reuniram suas observações e análises no livro When the Prophecy Falls, ou seja, quando a profecia falha, que se tornou um clássico da psicologia social. Se você está pensando que isso ocorre com os outros, entenda a seguir como todos somos vulneráveis a isso. Exemplos mais mundanos. Um dos exemplos mais citados é o dos fumantes. Se você fuma 2 ou 3 maços de cigarro por dia, pelo amor de Deus, e ouve que fumar causa câncer do pulmão, essas duas cognições são realmente dissonantes. Presumindo que você não queira ter uma morte horrível e precoce, ilustra Aronson. A maneira mais segura de reduzir a dissonância é parar de fumar. Aí você fica coerente com uma visão de saúde que você, porventura, tem e não comete nenhum delito contra si. Mas muitas pessoas acham isso muito difícil. Tentam justificar fazer algo realmente estúpido, dizendo coisas como: bom, e daí? Posso ser atropelado por um carro amanhã e morrer também. Bom, mas isso aí é imponderável. Você não está concorrendo para que um carro te atropele. Agora, você está fumando. E se o cigarro realmente dá câncer de pulmão, você está concorrendo para ter um câncer de pulmão e morrer. E é uma morte horrível. Bom, então, quanto mais desafiadoras as evidências, mais tortuosas seriam as justificativas. Você ainda não se identificou, mais ou menos, né? Posso ter certeza disso. Pois é. Pode ser que você seja um exemplo do que alguns psicólogos chamam de paradoxo da carne. Como é que é isso? Você ama os animais e deseja eles muito bem. Apenas que eles estejam bem. Mas você come carne. Mesmo sabendo não só que um ser vivo morreu para que você pudesse apreciá-lo, mas talvez também ter vivido por essa razão e a vida dele não tenha sido muito boa. Talvez você tenha tendência de comprar roupas extremamente baratas sem olhar os dados dos fabricantes, mesmo sabendo que para vender por esse preço eles possivelmente economizaram a custas dos trabalhadores ou do meio ambiente, ou comprando material muito vagabundo que rapidamente vai virar lixo, onerando o meio ambiente. Mais uma vez. Ou você se alimenta da forma que não é saudável e não faz exercícios, mesmo tendo decidido levar uma vida mais aceitável, ou mais saudável. E diz a si mesmo que não é tão grave. Amanhã você começa. A lista é longa e às vezes a dissonância às vezes as dissonâncias são um pouco mais complexas, ele está dizendo aqui, como as do historiador, autor e fundador do History News Network, que é uma plataforma de George Washington University, Rick Schenkman, que experimentou durante anos. Olha só. Fechando os olhos, é um subtítulo. No início dos anos 1970, esse Schenkman era aluno da faculdade notoriamente liberal Vassar College, de Nova York, e onde ele se destacou pelo seu apoio inabalável ao republicano Richard Nixon. Entre 1972 e 1974, no entanto, houve um escândalo político do Watergate, que revelou fatos impactantes sobre o abuso de poder e corrupção do governo Nixon, incluso ele, o Richard Nixon. À medida que as coisas vieram à tona, todo o país virou as costas para Nixon, exceto Schenkman. As revelações não significaram absolutamente nada para mim, diz ele, em declarações à BBC. Entrei no comitê para salvar a presidência porque achei que era realmente injusto o que estava acontecendo com Nixon. Todos os dias eu via as manchetes na imprensa, mas era a imprensa liberal que eu demonizava e pensava que tínhamos que defender o presidente. Quanto mais evidências apreciam, mais forte crescia o apoio a Schenkman.
Shenkman, aliás. As revelações não significaram absolutamente nada para mim, diz ele. Lembra ele, né? E entrei no comitê para salvar a presidência porque achei que era realmente injusto o que estava acontecendo com o presidente Richard Nixon. Todos os dias eu via a manchete na imprensa, mas era a imprensa liberal. Eu as demonizava e pensava que tínhamos que defender o presidente. Quanto mais evidências apareciam, mais forte crescia o apoio de Shenkman a Richard Nixon. Fiquei cada vez mais entrincheirado com cada argumento, lembra ele. Isso é precisamente o que a teoria da dissonância cognitiva prevê. O envolvimento de Nixon no escândalo Watergate tornou-se inegável. Em 8 de agosto de 1974, com a transmissão por todas as redes nacionais, o presidente finalmente renunciou porque ele seria impeachmentado. Tive que reavaliar, diz Shenkman, foi um esforço enorme. Muitos anos se passaram até que Shenkman entendesse o motivo da sua teimosia. Entretanto, os especialistas continuaram a estudar a filosofia da dissonância cognitiva e alguns aprenderam a aproveitá-la para o bem. Em 2020, Logan Pierce, estudante de psicologia social em Princeton, conduziu uma pesquisa para mostrar que a dissonância poderia ser usada para motivar as pessoas a seguir as diretrizes da prevenção à Covid-19. Em colaboração com seu professor Joel Cooper, concentraram-se em indivíduos cujas ações não se alinhavam consistentemente com suas crenças declaradas. Pedimos que escrevesse uma declaração sobre o porquê era importante seguir as diretrizes de prevenção à Covid e dissemos que isso seria publicado no site da Organização Mundial da Saúde. Essa parte não era verdade, mas queríamos que pensassem que estavam fazendo uma declaração pública, diz Pierce. Depois, pedimos que se lembrassem de uma época em que não seguiram as regras e escrevessem o porquê. Apenas um grupo de participantes dos três foi solicitado escrever as declarações. Uma semana depois, os participantes que fizeram isso tinham muito mais probabilidade de terem procurado vacinação do que aqueles que não foram expostos a essa dissonância, ou seja, fazia aquilo que eles não acreditavam. O fator fundamental para a mudança de comportamento foi uma declaração pública. Eles tiveram que sair fazendo declaração pública. Esse método, conhecido como paradigma da hipocrisia, foi testado pela primeira vez pelo professor Elliot Aronson, em 1991, uma década após a devastadora epidemia global do HIV. O que tentamos fazer foi convencer as pessoas a usar preservativos. Achei que era uma estratégia útil para fazê-los convencer a outros a usar preservativos. Quando foram confrontados com o fato de se comportar de forma hipócrita, isso fez com que começassem a usar os preservativos. Promover a consonância cognitiva de maneiras específicas pode levar a mudanças duradouras e transformadoras no seio da sociedade e no comportamento. Dessa forma, a dissonância pode servir como um catalisador para algo positivo, em vez de simplesmente fomentar a inércia como a vivida pelo historiador Shenkman, que finalmente conseguiu compreender as razões de sua atitude e por que ele mudou. Por que ele tinha que mudar, né? Tive dois grandes acontecimentos na minha juventude. Um foi apoiar Richard Nixon e finalmente perceber que já não o apoiava. E o segundo, descobri que eu era gay, diz ele à BBC, o Shenkman. Como essas duas coisas se juntaram? O que aconteceu foi que eu sabia que eu era uma boa pessoa, mas tinha uma coisa que a sociedade dizia ser ruim. Então, a maneira como lidei com essa dissonância foi decidindo ser o melhor garoto do mundo. Então, eu era muito bonzinho, né? Tratava todo mundo muito bem. E o caminho sinuoso de Shenkman para a aceitação social levou a esconder o seu verdadeiro eu atrás de uma identidade protetora. Claro que ele não poderia aparecer como gay, porque ele não seria um bom rapaz, né, uma boa pessoa. E ele fazia questão de ser uma ótima pessoa para esconder sua maneira de pensar e ser.
Foi apenas olhando de forma retrospectiva, né, que ele foi capaz de perceber a extensão da sua própria negação. Então, ele depois de escrever 7 livros, em todos eles, de uma forma ou de outra, trataram sobre o assunto. Como seres humanos, uma vez tomamos uma decisão sobre algo, permanecemos com ela. Não é uma questão de saber se Richard Nixon era um infrator ou se Donald Trump é um infrator. A questão é se eu, como eleitor, sou um infrator. Se eu estou errando aqui, errando por algum motivo. Quando você se apega a uma crença e ela é atacada, isso parece pessoal, não foi a figura, e te parece pessoal, pessoal, não foi a figura pública ou a posição sobre uma questão que lhe falhou, mas foi você. A política tem a ver conosco, com nossas histórias, com nossos mecanismos psicológicos que as pessoas usam para decidir se apoiam ou não um candidato ou outro. A teoria da dissonância cognitiva pode ser uma lente poderosa para compreender o mundo hoje. Há exemplos na política, nas redes sociais, na ciência, porque até os cientistas, às vezes, em vez de apreciarem as provas que mostram que a sua hipótese não estava certa, duvidam delas. Então criou-se uma dissonância aí. Poucos de nós somos parte de cultos que preveem o fim do mundo, mas vivemos em grupos definidos pelas redes sociais, onde a nossa identidade está cada vez mais ligada a um partido político ou uma tribo ideológica. O problema não é a dissonância em si. A questão é o que nós fazemos com isso. Se nos apegarmos às nossas crenças, devido à dissonância cognitiva, nenhum argumento nos levará a moderar os nossos pontos de vista, mas sim entrincheirar-nos ainda mais com eles. E, se todas as tribos ideológicas fazem a mesma coisa e também ao mesmo tempo, isso leva a uma polarização crescente, e nós estamos vivendo isso em nível mundial. No entanto, talvez ao reconhecer que este processo de pensamento acontece com todos nós, isso possa nos levar a considerar nossas posições de forma mais razoável e a autorreflexão poderá levar ao diálogo. Muito bem, então terminamos o segundo texto, tá? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido minimamente aí a discussão sobre a dissonância cognitiva, espero que você saiba o que é também. Se você não sabia, esse texto pode esclarecer. Tenho quase que certeza que você sabe, mas valeu a discussão. É claro que esses 2 textos aqui estão eximiamente resumidos. Se você trouxer alguma matéria ou quiser discutir a coisa com alguma outra profundidade, a gente pode fazer em cima da matéria de terceiros que tenham, vamos dizer assim, fidelidade à capacidade de compreensão ao tema, ok? Não pode ser alguém que esteja opinando apenas ou um coach. Não, tem que ser algum estudioso da área. A gente pode discutir, trazendo à baila, chegarmos a alguma conclusão. Eu agradeço você estar conosco até aqui. Muito obrigado mesmo por você estar prestigiando a gente. E até o próximo programa pontuando com alguma ideia que nós acharmos muito interessante. Até lá.